hoje gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E o meu coração está queimando para falar sobre isso. Mas eu queria muito que você colocasse o cinto de segurança que está aí nessa cadeira. Porque nós vamos decolar. Porque nessa noite eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu gostaria de, antes de fazer essas perguntas, ler com vocês Salmos 126, verso 6. Salmos 126, verso 6. Por gentileza. Salmos 126, verso 6. E depois de nós lermos essa escritura, eu queria só dar uma breve introdução e aí então fazer as perguntas que eu gostaria de fazer. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Bem, nós amamos cortar as escrituras, não é verdade? E sempre quando nós cortamos as escrituras, nós pontuamos bem. E nós não deixamos passar nenhuma vírgula. E aí então, cortamos as escrituras em A, B, C, D. Então quando nós lemos aqui, aquele que leva a preciosa semente, A. Andando e chorando, B. Voltará, C. Sem dúvida, D. Com alegria, trazendo consigo seus. Então, se eu for separar em pontos, seriam 7 pontos. Não é verdade? Não é verdade? Aquele que leva a preciosa semente, 1. Andando e chorando. Posso ter a sua participação? Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deu 6, né, gente? Deu 6, não deu 7, deu 6. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse verso de Salmos, tá? Bem, nós entendemos que essa preciosa semente é o Evangelho. Nós podemos colocar hoje como Evangelho. Agora, se eu for buscar o contexto dessa escritura, como interpretar hermeneuticamente essa escritura, nós observamos que o Salmo 126, talvez, quem sabe, porventura, tenha sido escrito por Esdras, profeta Esdras. Alguns estudiosos, teólogos, acreditam que Esdras escreveu esses salmos, que é um cântico de exílio. Se você ler, por exemplo, Esdras, capítulo 2, a partir do versículo 1, você observa uma similaridade com esse salmo, Salmo 126. Em um tempo onde o Senhor liberta o seu povo da Babilônia. Ok? Neemias fazia parte desse período. Tanto que Neemias restaura os muros e a terra de Israel. Ok? Agora, outros estudos também trazem uma compreensão que esse tempo conversa sobre quando os assírios cercou Israel, no tempo do rei Ezequias. E aí então o Senhor deu esses salmos de cântico, de libertação, de livramento. Então os salmos salmos de livramento, de libertação. Se você observar desde o verso 1, você vê que eles agradecem ao Senhor pelo livramento. Mas no verso 5 e 6, nos traz um gráfico para baixo, dizendo aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Ou seja, libertação nem sempre significa restauração. Muitas vezes o Senhor nos liberta, mas Ele ainda precisa nos restaurar. Uma mulher que passou por um casamento opressor, de um homem opressor, o Senhor libertou, quem sabe, mas o coração ainda precisa ser restaurado. Então existe choro quando estamos cativos,
Existe choro quando o Senhor nos liberta, existe choro quando Ele nos leva novamente à nossa terra, mas também existe choro quando a gente tem que passar pelo processo da restauração. Então, libertação nem sempre é restauração. Muitas pessoas experimentam libertação, mas ainda precisam passar pelo processo da restauração. O povo de Israel foi assim. Aqui é esse período, eles foram libertos da Babilônia. Eles foram libertos daquilo que oprimia, engessava, aquilo que limitava todo o potencial que esse povo tinha. Eles eram escravos. Uma vez libertos, do verso 1 ao 4, eles regozijam. Mas quando chega no 5, eles se deparam com uma terra completamente derrubada, queimada. Os muros já não existiam mais. Agora é a dor da restauração. Deus te moveu de um local para outro, de uma geografia para outra. Talvez Ele te libertou de muitas questões que estavam te atrofiando. Agora, aqui você está tendo o choro da restauração. O choro da restauração. Na restauração, as pessoas também sofrem. Elas também passam por dores. Então não pense você que porque o Senhor está te restaurando, você não será amassado. O oleiro amassa. E se desfaz na mão dele, ele faz de novo. Glória a Deus que o Senhor é um Senhor que não desiste de quem se desfaz na mão dele. É possível se desfazer na mão de Deus? É possível. Nem sempre você se desfaz lá fora. Nem sempre é o desviado somente que se desfaz lá fora. Tem gente que está na mão do oleiro, o oleiro tentando trabalhar, o oleiro tentando orientar, o oleiro tentando direcionar, o oleiro tentando ser Senhor. E mesmo assim, o que acontece? Nós não aceitamos o senhorio. Nós queremos o Deus perdoador, nós queremos o Deus amoroso, gracioso, justificador. Nós queremos todos esses atributos de Deus, todos esses adjetivos, mas nós não queremos o Deus Senhor que manda. Quem manda aqui sou eu. Então sempre quando Ele dá uma apertadinha para restaurar algumas áreas da nossa vida, para nos fazer melhores do que anteriormente, nos trazer ao estado original. Restauração é isso. Libertação é uma ação de Deus te retirando daquilo que te oprime, que te limita, que vai te deteriorizando, que vai te fragmentando pouco a pouco. Restauração é a ação de Deus em te trazer para o estado original. E para isso, às vezes, a dor também é aplicada. Então esse salmo é sobre isso. Fomos libertos e cantamos e jubilamos com a verdade de alguém que agora está livre. Mas agora nós estamos andando e chorando, porque é um tempo de restauração. É um tempo de restaurar a terra, é o tempo de restaurar a casa, é o tempo de restaurar o matrimônio, é o tempo de restauração. Dói também, dói. Agora, sim, hermeneuticamente é assim que se interpreta. Agora, para os nossos tempos de hoje, podemos também analisar que essa libertação, quando lemos esses salmos, diz respeito ao evangelho que nos liberta. A Jesus que veio, a semente de Deus, o espermata de Deus, o verbo encarnado, para quê? Para nos libertar do cativeiro, daquilo que nos cativava, nos mantinha presos, que é o pecado. Ele nos libertou, agora Ele quer nos restaurar. Então podemos entender como hermeneuticamente o seu contexto e também podemos entender que é Jesus que nos liberta, o Evangelho. E o Evangelho é o quê, gente? Uma semente, aquele que leva a preciosa semente. O Evangelho é uma semente. Agora olha só que interessante, Marcos 4, de 3 a 9. Você não precisa ler, só me ouça, por gentileza. Se lá o meu querido Rafa for rápido, ele pode colocar na tela. Marcos 4, de 3 a 9. Olha só o que diz, olha só. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. É gente que você semeia, que você fala, que você orienta, que você chora por eles, que você aconselha. E é gente que deixa essa semente cair na beira do caminho. Aí as aves vêm e comem. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Gente que você planta a semente, mas eles ficam na superficialidade, eles não querem se aprofundar, eles não querem se envolver, eles não querem fazer parte como deveriam fazer, eles não querem buscar entender um pouco mais, se informarem um pouco mais. Você sabe, buscar conhecer o coração daquele ou daquilo que eles estão se envolvendo, fica na superficialidade, fica apenas por uma frequência. Eu frequento, mas não sou partícipe. Frequentar e ser partícipe são duas coisas diferentes. Tem gente que frequenta a sua vida, mas não participa dela. Tem gente que frequenta a sua família, mas não é partícipe dela. Por incrível que pareça, existem casamentos assim, pessoas que frequentam em um matrimônio, mas não são partícipes. Tem gente que frequenta a sua igreja, mas não é partícipe, não se envolve. Essa é a semente que a gente vai plantando, que a gente vai semeando, mas é terreno rochoso, pedregoso. Sol vem e logo mata. E o que é o sol? É a turbulência da vida, as tribulações, mata. Porque não tem envolvimento adequado, porque não tem enraizamento adequado. Não tem. Qualquer vento balança para lá e para cá e facilmente também leva. E aí vem o próximo aqui, né? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é possível que eu venho aqui nesse culto na quarta-feira, isso aqui não acontece no Life House de jeito nenhum, mas que eu venho aqui e vou embora assim, o que eu ouvi? Nada. Eu escutei muita coisa, mas não ouvi nada. Eu escutei com as orelhas, mas não ouvi com os ouvidos. Eu entrei e saí sem perceber, sem entender o que Deus estava comunicando. E como pastor de vocês, eu preciso alertá-los a isso. Eu preciso alertá-los. Entenda, nós fomos completamente comissionados a semeadores. Você tem uma semente na sua mão. E lembrando que nós somos pó da terra, então onde temos que semear? Em pó, em gente, porque somos o pó da terra. Que tipo de pó é você? Qual é a categoria de pó que você entende ser? Nós temos uma semente, e essa semente ela é poderosa. Ela é poderosa. Você sabe que eu tenho que te lembrar sobre a questão da semeadura. A semente tem que morrer para dar frutos, não é verdade? E nós como pastores, ministros, homens de Deus, mulheres de Deus, você como homem de Deus e mulher de Deus, você também se torna uma semente na vida das pessoas. Significa que você morre para dar vida. A cada dia nós, pastores, morremos para dar vida. E triste coisa é quando estamos morrendo toda hora por alguém que não está absorvendo a vida, não está agarrando o conselho, não está tirando vantagem do auxílio, da palavra de sabedoria. Nós choramos para consolar os que choram. Muitas vezes nós choramos para consolar os que choram. E na semeadura é assim, gente. Na semeadura, muitas vezes, quem rega são as lágrimas. São as lágrimas, cara. Lágrimas essas que não são vistas em uma foto no Instagram, e nem em um podcast. Lágrimas essas que não são vistas em um púlpito de igreja. Lágrimas essas que não são vistas em uma visita, quando você sai para encorajar. Mas choramos e com as nossas lágrimas regamos as sementes que nós estamos lançando. A semente do Evangelho e a nossa própria vida. A cada dia que passa, meu querido Pai, eu morro mais para que outros possam viver. E assim vai. Tem gente que olha para mim e fala assim: pastor Léo, quantos anos você tem? Eu falo: 37. Meu Deus, você está com cara de 44, 45, 46. Aí eu: verdade? Não, pastor, sabe que é a sua maturidade. Não, é a lata também.
Eu sei que a pessoa está querendo ser elegante, fala, não, é porque é sua maturidade. Não, é a lata também. Eu nunca envelheci tanto como nos últimos 5 anos. E olha que eu tenho 17, esse ano eu vou para 18 anos no ministério. 18 anos, esse ano. Mas os últimos 5 anos, meu Deus do céu, como eu tenho morrido para dar vida. Como os meus sonhos acabam se entregando à morte para que os sonhos de outros possam viver. Como? A vida é assim. Você sabe que um sermão como esse, ele é gerado no gemido. E muitas vezes ele é gerado sem vontade, mas na responsabilidade. Às vezes você não sai de casa porque você tem vontade de trabalhar. Você sabe que você necessita prover. Assim é com a gente também, só que ninguém gosta de falar esse assunto. Por quê? Porque estamos vendendo uma capa de super-herói, até que ela fique presa no ventilador. Mas muitas coisas que nós geramos na lágrima. É uma gangorra, não é? Emocional. O semeador, chamado pastor, ele faz um velório pela manhã. Ele faz um sepultamento pela tarde. Ele faz festa de aniversário ou casamento à noite. É assim. Ele recebe a notícia, pastor, estou divorciando. E ao mesmo tempo o telefone toca e fala, pastor, resolvi casar, estou tão feliz. Ou quem sabe um telefonema vem de surpresa e fala, pastor, o diagnóstico é câncer. Eu estou morrendo mesmo. E aí de repente, 1 hora depois, seu telefone toca de novo e fala, pastor, nasceu, é menina. Deus. Você não sabe se celebra ou se você chora. E todos os dias, o semeador anda e chora. Essa é a minha vida. Essa é a vida de muitos outros. E posso dizer uma coisa? Se você entender o que é o Evangelho, a sua vida também não será diferente. Porque se você está tendo muita alegria e prazeres, é porque talvez, quem sabe, a compreensão do Evangelho se encontra distante. A criança, que muitas vezes nós dedicamos e apresentamos no altar, alguns anos depois a gente tem que visitar na prisão. Igreja. Vocês querem ouvir um pouquinho sobre igreja? Sobre pastorado? É o que eu posso dar para vocês. É por isso que eu disse que eu quero fazer algumas perguntas. O custo, né, gente, de semear e chorar é uma jornada de sofrimento, cara. Pergunta número 1. Contemplando o versículo. Vamos cortar. O que você leva? O que você leva? Lendo de novo o texto, Salmo 126, 6. Aquele que leva. Aquele que leva a preciosa semente. Aqui eu sei o que ele leva. Se foi Esdras que escreveu, eu sei o que Esdras estava levando. A semente da liberdade, a semente da restauração, a semente da esperança. É o evangelho deles, a boa notícia. A pergunta seria para você, o que você tem levado? O que você leva? O que você leva? Tem gente que não percebe o que tem e por isso não vive o que pode. Tem gente que não percebe o que tem e por isso não vive o que pode. Porque não sabe o que tem, não sabe o que leva. Vive a vida de uma forma acidental. Bem, se antes eu estava levando vocês para o céu, agora eu quero descer vocês para a terra. Para a terra. O que você leva? Qual é o nível de consciência que você tem da palavra que Deus te deu? Do sonho que Deus te deu? Será que você consegue fazer um balanço da sua vida para não desperdiçar os recursos conquistados? O que você tem? Tem gente que anda numa vida de desperdícios. Por quê? Porque não faz balanço da vida. Sequer sabe o que tem. A potencialidade, a qualificação. Não sabe o que tem. O que eu levo?
Eu levo pelo menos uma palavra de motivação, de esperança. O que eu tenho levado para as pessoas? Eu levo a minha profissão. O que Pedro levava, ele serviu Jesus. Ele diz: Jesus, usa meu barco e prega para esse povo. Ele deu espaço para Jesus. Você, na sua profissão, você dá espaço para Jesus, para que Jesus entre e se manifeste no seu emprego. Você está dando espaço para Jesus. O que você leva? O que está nas suas mãos? Quais são as suas sementes? Quais são as suas sementes? Chama o quê? Profissão, qualificação, talentos, palavras, sonhos, projetos. O que você tem, cara? O que você está levando? Se você não valoriza o que você leva, se você não valoriza o capital, ninguém dará a mínima valorização para nada do que você possui. Se você mesmo não valoriza o que você tem e não sabe o que você tem, você espera que o outro reconheça o que você tem. Não reconhece, não reconhece, não reconhece. Número 2. Segunda pergunta. Qual o valor você dá para aquilo que está em suas mãos? Porque a primeira tarefa é identificar o que você tem. O que eu tenho? O que eu tenho, cara? O que eu tenho? Agora, uma vez que eu identifico o que tenho, não, eu tenho uma palavra de esperança. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Eu tenho uma palavra de motivação. Eu tenho, primeiro, todos aqui têm um evangelho, porque receberam o evangelho para compartilhar. Como eu compartilho? Eu sempre tenho alguma coisa. Eu sempre tenho alguma coisa. Agora, uma vez que eu sei o que tenho, qual é o valor que eu dou para aquilo que tenho? Tem gente que não sabe precificar o seu próprio produto. Tem gente que não dá valor para a dádiva, o presente que Deus entregou na mão dessa pessoa. Então, se você não dá valor, como é que você espera que outros valorizem? Não vai valorizar. Se você não sabe ler a escrita que você mesmo fez, como é que você passa o caderno para o outro e fala assim: ó, o que está escrito aí? Se não está claro para você, por que estaria claro para outros? Se você não sabe comunicar para outros a sua visão, por que outros deveriam entender? Não funciona assim. Qual é o valor? O texto fala preciosa semente. Esse camarada não só sabia o que levava, mas ele chamava essa semente de preciosa. Valia, valor. Você valoriza a sua igreja? Você valoriza o seu pastor? Você valoriza o seu pai, a sua mãe? Porque por onde você for, você leva o teu pai contigo, estando vivo ou não. Você valoriza o legado? Você valoriza as pessoas que já passaram pela sua vida e que te ajudaram no processo do se tornar, e que viram você antes mesmo de você se enxergar? Você leva essas pessoas. Você valoriza elas. Você valoriza elas. Você valoriza o próprio evangelho. Porque muitas vezes nós relativizamos o evangelho porque não valorizamos o evangelho. Nós nivelamos abaixo a nossa conduta com Deus porque nós não entendemos de fato o que é o evangelho. Olha só o que diz Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho é salvação, cara. Qual é a semente que você está levando? Qual é a percepção que as pessoas têm do que você leva? Qual é a percepção que as pessoas têm daquilo que você leva e valoriza? Eu sei o que você tem falado para mim que você leva, mas você valoriza? Você dá valor para isso? Rapaz, eu luto por essa igreja aqui, meu amigo. Eu até mordo. Eu mordo. Sou perigoso. Quando falam dessa igreja, quando falam do povo dessa igreja. Cara, eu luto pelas famílias. Eu luto, cara. Eu luto. As igrejas Lifehouse em Uberaba, em Natal, em Curitiba, em New Jersey, em Maryland, eu luto por elas. Eu luto pelos pastores. Eu levo eles comigo, porque eu sei a semente que Deus colocou na nossa mão para plantar na humanidade, que quer cooperar para a propagação do evangelho. Eu não posso destratar o evangelho com o meu ato de desvalorização. Eu preciso valorizar, cara. E não é valorizar discursivamente, é comportamentalmente, porque o evangelho é poder. Agora, a pergunta seria, né? O que Deus tem te dado é valorizado por você? Pergunta: o que você tem?
humanizando um pouquinho mais. Vamos para a terra de novo. O que você tem? O carro que você tem é valorizado por você? O emprego que você tem é valorizado por você? A família que Deus te deu é valorizada por você? As ideias que Deus tem te dado por inspiração é valorizado por você? A sua filha, o seu filho, eles são valorizados por você? O seu talento de tocar um teclado é valorizado? Porque muitas vezes o que é comum para a gente, nós desvalorizamos. Para o Anderson é tão simples fazer aquilo ali. Ele nem olha. Ele está olhando para mim. Ele já faz de olho fechado. Fecha o olho, Anderson. Fecha o olho. Vai tocando, vai. Fecha e olha para cima, para a gente ver que está fechado mesmo, vai. Olha, é de olho fechado. Então, a gente fica dizendo, nossa, nós valorizamos. Mas talvez a própria pessoa que recebeu esse talento não valoriza mais. Essa pessoa muitas vezes é você. É você, cara. É você. Se torna comum. Corriqueiro. Comum. Comum aquilo que um dia era motivo para oração. Comum aquilo que um dia era propósito do Firehouse. Eu vou no Firehouse, aleluia. Eu vou ralar este Deus, eu vou buscar este Deus. Aí recebeu. Se tornou comum. Agora, isso também. Qual o valor que você dá para o que você tem? Todos nós temos algo. Ninguém está de mão vazia. Olha só o que Deus fala para Moisés. Moisés, o que você tem nas mãos? Um cajado. Joga no chão. O Senhor sempre usa o que você tem para provocar coisas novas na sua vida. O Moisés tinha um cajado. Davi tinha uma funda. Ele tinha uma funda. Neemias um martelo. Eu tenho uma grande obra e não posso parar. Aleluia. E assim ele ia reconstruindo os muros, não é verdade? Eliseu tinha uma capa. Ele queria aquela capa, meu amigo. E falando para Elias, eles falaram, olha, o negócio, Eliseu, se você estiver pertinho de mim, quando esse redemoinho acontecer, quando eu for tomado, talvez o Senhor responda esse pedido seu, essa oração sua. Talvez te aconteça. Rapaz, mas Eliseu não abriu mão de jeito nenhum, porque ele levava uma esperança no coração dele. Ele valorizava o que Elias tinha. Ficou do ladinho de Elias, de repente, Elias foi sendo tomado, e quando ele veio assim, a capa voando, assim, ele foi lá e pegou. Deus não deu para ele. Ele pegou. Por quê? Porque ele valorizava. Porque ele valorizava. Tem capas caindo do seu lado e você olhando e passando. É como uma moedinha de 1 cent, que você olha aquela bronzeadinha em um estacionamento e você não dá moral para ela. Por quê? Porque talvez valha pouco. Tem muitas riquezas caindo do seu lado, mas você não percebe que vem do alto. Muita coisa caindo do seu lado, cara. Mas a gente não percebe que vem do alto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. João, ele tinha, quem sabe, uma pluma, uma caneta para escrever Revelações, Apocalipse. Escreveu. Até hoje a gente fala sobre isso. Não é verdade? O que você tem? O que você tem? Número 3, eu quero falar sobre poder da disposição. Disposição. Porque muitas pessoas que pensam que não possuem nada, talvez se tivessem disposição, já seria uma grande coisa. E já conquistaria muito, não é verdade? Aquele que leva, ou seja, a disposição para levar. Só de ter a disposição. Rapaz, eu nem sei se isso aqui tem muito valor, mas sabe de uma coisa? É o que eu tenho. Com disposição, vou fazer isso aqui virar. Eu já vi gente, cara, vendendo coisas que para muitos eram insignificantes. Mas ele fez virar. Ele colocou valor naquilo. Já imaginou, Fernanda? Se você dependesse de todas essas pessoas para que crescem no seu negócio e não você? Já imaginou? Já imaginou se eu fosse esperar, meu querido pastor Alexandre, na época que nós estávamos construindo aqui, o prefeito me visitar e falar assim, nossa, que lindo, vou te ajudar, que bonito, você tem uma visão, né? Que lindo, você é tão fofo, gostei de você. Mano, você não acorda pela manhã e não vai para a guerra não, para você ver se você paga os boletos. Eu vou orar e Deus vai abençoar, vai. Não vai trabalhar não para você ver. Sabe que eu tenho aprendido que a minha vida é uma carta viva. A minha disposição abre portas para mim.
Às vezes eu não tenho tantos elementos na minha mão que chamem a atenção das pessoas, mas eu tenho disposição, e a disposição é um produto vendável. É um produto que as pessoas se interessam. Muitas vezes eu prefiro contratar o disposto do que o talentoso. Eu prefiro. Eu prefiro contratar a lealdade do que o qualificado. Eu prefiro. Você tem disposição para mudar a sua vida? Você tem disposição para mudar a sua vida? Para mudar o eixo da sua história? Você tem disposição para dar um basta naquilo que não de fato tenha valor na sua vida e dar valor àquilo que de fato tem valor? Você tem disposição para isso? Existem pessoas muito dispostas, mas pouco qualificadas. Você sabe que tem gente com muita disposição para fazer, mas com pouca qualificação para realizar. Junta os dois. Disposição e qualificação. Você está disposto a isso? A ler um livro, a fazer um curso, a conversar, a trocar ideias, a pesquisar mais? Você está disposto a fazer isso? Que a sua disposição, ela também é determinante para as suas possibilidades. As suas possibilidades são determinadas pelo nível da sua disposição. Então as portas das possibilidades, elas se abrem. Número 4. Pode ter certeza que eu vou fazer muitas perguntas, mas eu quero deixá-las para o final, porque assim fica fresco na sua mente para ir embora pensando nelas. Eu não farei perguntas para que você me responda aqui agora, mas é para que você leve para casa, para que você debata com seu marido quando você estiver na cama. Rapaz, o pastor Léo perguntou aquele negócio lá, eu vou fazer essa pergunta para você. O que você acha sobre isso? Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Pois é. Porque se tornou corriqueiro, a gente não pensa mais. A gente não debate mais relacionamento. Por quê? Porque é normal, está ali. Até a má educação se tornou normal, não é verdade? 4, jornada de sofrimento e movimento. Jornada de sofrimento e movimento. Olha o que o texto fala, andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Não importa a dor que nos faz chorar, importa mais é a nossa caminhada. Você vai parar? Você não acha que você está muito longe para desistir? Não importa qual seja mais a dor, o que importa é não parar na caminhada. O que importa é a caminhada. O pastor Reginaldo esteve aqui essa semana que passou e ele revelou para nós, biblicamente, qual é a velocidade que devemos adotar quando estamos no vale. E por que não dizer que aqui também não deixa de ser um vale? Porque quem está chorando talvez está passando por um vale, não é verdade? E ainda que eu ande pelo vale, Salmo 23, né? Ainda que eu ande. Então a velocidade do vale não é nem parar e nem acelerar, é andar. E aqui mais uma vez eu me deparo, Salmo 126. Depois de muitos salmos, depois do Salmo 23, está aqui assim, ó, andando e chorando. A velocidade do sofrimento também é andar, caminhar, continuar, avançar, prosseguir. Sofremos quando perdemos. Sofremos quando ganhamos. Sofremos quando perdemos. Sofremos quando ganhamos. É como uma mulher grávida. Ela sofre porque perde, saiu da barriga, agora está na mão. E agora sofre porque ganha, porque agora tem que nutrir, tem dores, cuidados. É só escolher o sofrimento. A pergunta seria: pelo que você tem sofrido? Vale a pena? Se pergunte: vale a pena sofrer por isso? Não, não vale. Então para de sofrer. Coloca um basta hoje. Faça essa pergunta em casa, para o seu marido, para a sua esposa: vale a pena sofrermos por isso? Não, não vale. Então chega. Não sofra por aquilo que não vale a pena sofrer. Só sofra por aquilo que vale a pena sofrer. Por quê? Porque você vai sofrer. A aflição está aí, você vai sofrer.
Eu sofro pela causa do reino. Eu sofro pela causa da igreja. Eu sofro pelas pessoas que labutam e trabalham comigo aqui nessa igreja. Eu sofro, financeiramente eu fico olhando a conta, meu Deus do céu, eu tenho que pagar todo mundo. Eu sofro por isso, não tem importância. Eu perco noites de sonos. Mas você não está descansando, Senhor. Eu estou descansando, mas estou sofrendo também. Amém, glória a Deus. Eu sofro, porque vale a pena sofrer. Agora tem coisas que não valem mais a pena. Tem pensamentos que vêm que não valem a pena. Tem histórias no passado que já não valem mais a pena. Já era. Ai, mas aquele sócio, rapaz, aquele sócio que te traiu, já abriu uma outra empresa, já ficou rico, você até agora está chorando. Mas a pessoa que me abandonou, já casou de novo, tem 3 filhos. E você está até agora aqui, ó, até hoje, lamuriando. Está errado, gente. Está errado. Amém, queridos? Estar vivo é um sofrimento, né? Só de estar vivo. Vamos lá, gente. Esquece um pouquinho aquele evangelho triunfalista, né? Vitória, vitória, vitória. Não, tem derrotas. Mas até nessas derrotas, nessas dores, Deus está ali. Deus é o Deus que te acompanha nas vitórias, é o Deus que te acompanha nas notícias não tão agradáveis que você recebe. Durante a madrugada, durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Glória a Deus por isso. Lição número 6 que eu quero compartilhar com vocês. Lição número 5, perdão. O texto me revela algo, Pai, que me chamou a atenção. Me chamou a atenção. E eu vou acelerar porque o meu tempo já praticamente se esgotou. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Agora, essa aqui, ó. Voltará. Voltará. Pergunta: você tem para onde voltar? Você tem alguém para voltar? Porque tem gente que vai arregaçando com meio mundo e perde até referência de volta. É um avião que sobe e não visualiza nem o aeroporto que tem que descer e menosprezou o que subiu também. Fica lá no ar. Gasolina acaba. Vai pousar onde? Não, vamos fazer uma aterrissagem de emergência. Senhores passageiros, posição de emergência. As máscaras descerão, porque é o que restou. E às vezes nós aterrissamos assim mesmo, em cima das árvores, das casas, correndo risco de explodir. Por quê? Porque quando levantamos voo, menosprezamos quem nos deu suporte para voar. Você tem para onde voltar? Você tem um lugar para voltar? Ô Fernando, eu não sei quanto a você, querido. Pelo menos comigo acontece isso. Viajar é bom demais, não é, gente? Eu amo viajar. Mas melhor do que... Vocês não estão me ouvindo direito. Está funcionando? Mas melhor do que viajar é fazer o quê? Voltar. Gente, o saber para quem e para onde voltar é realizador. Às vezes é melhor do que conquistas futuras. Não deu certo, mas eu sei para onde voltar. Você sabe que normalmente as pessoas não voltam para um lugar, elas voltam para uma pessoa. O filho pródigo não voltou para casa, ele voltou para o pai. Pessoas voltam para pessoas. Agora, uma outra questão é essa aqui, ó. Quem sai em busca de algo. Pergunta: o que você tem buscado? Conversa com o propósito de Deus. Quem sai em busca de algo. Quais têm sido os motivos de suas saídas? Quais? Bom, você sai porque você precisa. Você sai por senso de responsabilidade, por amar quem fica, tanto que você sai. Eu saio porque eu amo tanto quem fica e eu vou buscar recurso para alimentar quem fica. Não é isso? É por isso que uma mamãe ave sai. Ela sai porque ela tem para onde voltar, ela tem para quem voltar. Ela não sai sem propósito. Meu amigo, você não pode sair da sua casa sem propósito. Você não pode vir para a igreja sem propósito. Você não pode sair para o trabalho sem propósito. Para que você sai? Porque tem gente que sai
é só para fugir mesmo. Tem maridos que saem porque não querem mais o que possuem. Tem esposas que saem porque é uma fuga mesmo. É melhor aqui do que lá. Lição número 6. Que é uma pergunta também. É uma pergunta. Lição número 6. Como você volta? Como você volta? Porque o texto diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Como? Sem dúvida, com alegria. Tem gente que volta para casa miserável, né, gente? Tem gente que volta miserável, cara. Nada satisfaz a pessoa. Ao invés de encontrar no lar um refúgio, aconchego, refrigério, não. Não. Parece que é um martírio. Martírio. Como você volta para os seus? Como você volta todo dia para o seu trabalho? Como você volta para a sua casa? Como você volta? Você volta convicto do que está fazendo? Porque tem gente que sai, mas não está muito convicto do que está fazendo. Então como vai voltar? Duvidoso. Porque o texto fala, sem dúvida, mas tem um monte de gente que volta para casa com dúvida. Dúvida se deveriam permanecer casados. Dúvida se deveriam permanecer no trabalho. Dúvida se deveriam fazer um investimento. Dúvida. É gente que não se resolve. E gente confusa confunde os outros. Gente confusa complica a vida dos outros. É igual gente chata. Gente chata chateia os outros. Gente cansada demais cansa os outros. Como você volta? Não é só entender as razões que te fazem sair, mas é também perceber a motivação que te faz voltar. E o como você volta. Como? Como você volta? Como? Você volta alegre? Como o texto fala. Mesmo andando e chorando, quando você volta alegre. Você volta mal-humorado ou bem-humorado? Você volta amargo ou satisfeito? Satisfeito. Ai, que delícia. Eu sofri, chorei. Ai, meu Deus, me cortaram, me amassaram, acabaram comigo. Vou nem te contar, viu, Gelai? Meu Deus do céu. Olha, mas graças a Deus que eu estou aqui agora. Eu vou tomar um banho, eu vou me assentar contigo ali, vamos assistir uma novelinha de crente, aleluia, 10 mandamentos, e aí vai, Sansão, Davi, glória a Deus, uma série fera, porque a gente também é crente, mas é liberto, a gente assiste série, um filminho, vamos curtir. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, acorda, cara. Se você não tem relacionamentos saudáveis com quem está perto de você, imagine só o que você vai provocar em ambiências coletivas. Complicado. E último ponto para terminar. Perguntas. Eu tenho perguntas. Quais são os resultados de sua saída? Quais são os resultados de sua saída? Olha só. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. Último ponto. Trazendo consigo seus molhos. A pessoa que saiu, voltou com resultados. E você, qual é o resultado? Qual é o resultado? Quais são os resultados da sua saída? Você tem um hábito de fornecer prestação de contas para alguém? Alguém te questiona sobre o que você faz? Sobre o que você fala? Você deu autoridade para alguém colocar o dedo na tua cara e falar assim, você está fora de linha? Você está fazendo isso tudo, você está saindo para isso tudo, mas você não faz conta, você não calcula. Você está ferindo pessoas, você está ferindo você mesmo. Você está desperdiçando os seus talentos, as suas qualificações. Você está desperdiçando os seus sonhos, os seus projetos aí fora, pensando que está sendo produtivo, mas não está. Você tem o estilo de vida alinhado com prestação de contas. Prestação de contas faz parte da sua vida. Você presta conta ao seu marido, você presta conta à sua esposa, você presta conta ao seu pastor, você presta conta ao seu pai, à sua mãe. De tempo em tempo eu converso com meu pai, meio que de uma forma subliminar, prestando conta a ele para poder ouvir o que ele tem para dizer. Você presta conta para alguém,
Você está saindo para todos os lugares. Tá, mas qual é o resultado da sua saída? O que está trazendo para a sua vida? Analise, porque os resultados podem ser lindos, como podem ser também catastróficos. Tem valido a pena? Vale a pena? Você veio para o culto e voltará para casa com o quê? Porque o texto fala que esse aqui, ele voltou para casa com seus molhos. E você vai voltar com o quê? Todo dia quando você sai de casa, você volta com o quê para casa? O que você leva para casa? Você saiu de casa, você volta com o quê para casa? Eu acho que nós deveríamos fazer essas perguntas. Porque senão a vida não passa de um acidente diário. Coisas... nós caímos naquele erro, né, do profeta lá, não sei se é o Martim da Vila ou o Zeca Pagodinho. Acho que é o Martim da Vila aí, deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Rapaz, a vida não me leva para canto nenhum, sou eu que levo ela. Sou eu que domino ela. Sou eu que coloco uma mordaça aqui, mas é comigo, a parada é comigo. Vamos aqui, ó, é para cá. Se eu permitir que a vida me leve, as emoções da vida me levem, estou perdido, cara. Quem me leva é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor que me guia. Ela que me guia. Então eu sei que você tem saído. Pergunta, está valendo a pena sair? Você tem para onde voltar? Como você volta? Analise essas coisas que nós conversamos hoje. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, aqui estão os teus filhos. Eles te amam. Temem ao Senhor. E muitos deles têm questões. Eles possuem questões. Perguntas a ti, Senhor. Responda-os. Responda-os para que eles possam ser livres. Responda-os. Responda-os para que o processo da restauração comece. Muitos aqui, Senhor, têm sonhos, projetos de mudanças geográficas, projetos de mudanças familiares, projetos de mudanças até mesmo dentro da área do empreendedorismo, Senhor, empresas, emprego. Pai, em nome de Jesus, responda-os. Traga clareza e que a vida de todos aqui, Senhor, seja uma vida de prestação de contas. Seja uma vida, Senhor, de critério. Seja uma vida de discernimento. Que a vida, Senhor, das famílias que compõem essa igreja seja uma vida, Senhor, de gente que pensa, de gente de propósito, gente que não sai por aí simplesmente porque deseja voar, mas é porque tem para onde voltar, Senhor. Gente de responsabilidade, gente que não se encanta facilmente pelos prazeres, não, mas é gente que está comprometida com a responsabilidade, Senhor, com o teu corpo. Pai, em nome de Jesus, faça-os fazerem perguntas de autoanálise. Quem sou eu? Para onde estou indo? O que eu quero? E por que quando tenho o que quero, não quero o que tenho? Senhor, visite a insatisfação do teu povo. Visite, Senhor, a crise psicoemocional do teu povo. Visite, Senhor, as dúvidas. Gente que está vivendo, Senhor, todos os dias com profundas dúvidas, Senhor. Visite-os trazendo convicção. Porque o texto fala que é sem dúvida e com alegria, Senhor. Tem gente aqui, quem sabe, que está me ouvindo pela internet, Senhor, e até mesmo aqui presencialmente, que tem perdido o gozo de voltar para casa. Tem perdido o gozo de ir para o trabalho, de voltar para o trabalho. Tem perdido o gozo de voltar para alguém. Pai, em nome de Jesus, defina a vida desse povo, Senhor. Defina a vida desse povo, porque a pior coisa que existe, Senhor, é a indefinição. A indefinição, Senhor, adoece a alma. Pai, em nome de Jesus, queremos ser uma igreja resolvida, uma igreja madura. Queremos, Senhor, ser famílias que glorificam o teu nome.
pessoas que levam o teu evangelho, mensagem de esperança, de boas notícias, que as pessoas possam perceber quem somos, o que levamos e para onde voltamos. Porque no final, Senhor, nós sempre voltamos para Ti, Senhor, a nossa fonte. Em nome de Jesus. Amém. Amém.